Olá, tudo bem? Espero que estejam muito bem. Hoje nós vamos entender o que acontece com um átomo quando ele ganha ou quando ele perde um elétron. Pois é, nessa situação acaba acontecendo um desequilíbrio de cargas. Então a gente vai conseguir entender qual que é o comportamento, o que acontece, como que a gente chama esse novo ente químico que acaba surgindo. Vamos lá? E aproveitando que já estamos aqui, vamos dar aqueles 30 segundos para a reflexão do nosso dia a dia, né? Como que você está bem? Como você está hoje? Está bem? Não está tão bem assim? O que tem te incomodado? Será que você consegue, olhando para essas questões, identificando as questões que te incomodam, você consegue ressignificar esse sentimento? Ou seja, apesar do que está acontecendo, que te incomoda, você estampar um sorriso gostoso, franco e honesto no rosto, é um grande desafio. É um grande desafio, mas é muito bacana você desenvolver essa habilidade de, apesar do outro, apesar dos outros, apesar das questões externas que independem da gente, a gente conseguir sorrir, ser feliz e ressignificar sentimentos dentro de nós. Muito importante esse movimento porque influencia diretamente na nossa qualidade de vida. Faça um exercício e, se preciso, peça ajuda de alguém para que você possa desenvolver essas características, tá bom? Vamos lá então para o nosso estudo? Bom, nós falamos na aula passada que nós temos, os átomos têm prótons no núcleo, esses prótons são positivos. O átomo também tem nêutrons, mas os nêutrons são neutros. Então, do ponto de vista de carga, do ponto de vista elétrico, os nêutrons não oferecem nenhuma modificação, nenhuma alteração das características do átomo. Mas nós temos também, além do núcleo, a eletrosfera em volta do núcleo, os elétrons. Temos os prótons com uma carga positiva e temos os elétrons com uma carga negativa. É a mesma carga em módulo, mas com cargas opostas, uma positiva e outra negativa. E aí, olha que coisa interessante, a quantidade de prótons que um átomo tem determina a quantidade de elétrons que ele tem. Então, por exemplo, o átomo de sódio. O átomo de sódio, ele tem um número atômico, o Z, é 11. Isso significa o que mesmo? Significa que ele tem 11 prótons no núcleo. Muito bem, agora se ele tem 11 prótons no núcleo, ele tem 11 cargas positivas. Portanto, ele certamente terá na eletrosfera, girando em volta do núcleo, 11 elétrons. E esses elétrons, que são negativos, vão neutralizar as cargas positivas dos prótons, de tal forma que o átomo de sódio seja neutro. Pois é, o átomo de sódio não tem carga. Assim como o átomo de oxigênio, de hidrogênio, de magnésio, de enxofre e todos os outros, eles não têm carga a princípio. Mas o que acontece se eu, artificialmente ou até espontaneamente, o átomo ganhar ou perder um elétron? O que vai acontecer? Então vamos analisar o sódio. O sódio é um átomo que ele tem uma característica, e a gente vai analisar isso, quais têm características de doar elétrons e outros de receber elétrons, né? O sódio é um átomo que tem uma predisposição a doar elétrons. Ele normalmente doa um elétron. Peraí, ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Esses 11 estão neutralizando os 11. 11 positivos, 11 negativos. E aí, de repente, por uma razão que não cabe discutir agora, de repente o sódio doa um elétron, perde um elétron e ele passa a ter 10 elétrons.
O que acontece? Ele fica com 11 cargas positivas e 10 cargas negativas, ou seja, ele fica com uma carga positiva sobrando. Sabe o que acontece? Ele deixa de ser um átomo e passa a ser um cátion. Pois é, quando um átomo tem a perda de 1, 2 ou 3 ou mais elétrons, ele passa a adquirir uma carga positiva, ele perdeu carga negativa, então ele passa a ter cargas positivas sobrando. E por ter cargas positivas, nós nomeamos, damos o nome dessa partícula de cátions. Então, o sódio, ele passa a ter uma carga positiva, 1+. Como que a gente representa isso? O número atômico nós representamos no canto esquerdo inferior, né? O número de massa no canto esquerdo superior. Em alguns casos até no canto direito superior, o número de massa. Agora, mas normalmente é no canto esquerdo. Justamente por isso que eu vou falar agora. E onde eu represento a carga desse meu cátion? A carga desse meu cátion eu represento do lado direito, no canto superior. Então, esse cátion, eu represento pelo símbolo do sódio, que é Na, e não é SO, é Na. E aí ele fica Na+, ou se preferir, Na1+. Não é natural, não é normal a gente colocar um 1+. Assim como na matemática a gente não coloca 1x, a gente coloca simplesmente x, não é normal a gente colocar 1+. Tá? Este cátion, então ele é representado pelo símbolo do átomo, do elemento químico anterior, do elemento químico neutro, só que com a carguinha nesse canto superior direito. E vamos dar um exemplo, por exemplo, do magnésio. O magnésio, ele tem 12 como número atômico. O que significa? Que ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Ele é neutro, ele é um átomo. Só que o magnésio, ele tem uma característica de doar 2 elétrons. Quando ele doa 2 elétrons, o que acontece com ele? Ele continua tendo os 12 prótons, só que ele fica com 10 elétrons. 12 prótons com 10 elétrons, sobram 2 cargas positivas. Portanto, o magnésio, quando se transforma num cátion, ele se transforma num cátion 2+. Isso acontece também, por exemplo, com o alumínio. O alumínio, ele tem o número atômico 13. 13 prótons e 13 elétrons, portanto, o átomo alumínio é neutro. Agora, se ele doar, como ele costuma doar 3 elétrons, o que acontece? Ele continua com os prótons, continua igualzinho. Os 13 prótons inicialmente continuam iguais, só que ele fica com 10 elétrons. 13 cargas positivas, 10 cargas negativas, estão sobrando 3 cargas positivas. Portanto, o alumínio é um cátion com essas características, Al3+. Tá? E se o átomo, ao invés dele perder elétrons, e se ele ganhar elétrons, o que acontece? Então vamos pegar, por exemplo, o flúor. O flúor, que é um átomo, inclusive, que gosta de toda a tabela periódica, ele é o que gosta. Esse gosta, obviamente, ele não tem desejo, né? Ele tem a tendência de atrair muito fortemente os elétrons. É o que mais tem essa tendência. O flúor, ele tem a tendência de atrair, de ganhar um elétron externo. Normalmente, o flúor ele tem o número atômico 9. Então, normalmente, quando ele é átomo, ele tem 9 prótons e, como o átomo é nêutron, 9 elétrons. 9 prótons, 9 cargas positivas com 9 cargas negativas, 0. Ele é neutro. Só que, quando o flúor ganha um elétron, ganha uma carga negativa, ele continua com as cargas positivas, continua com 9 prótons, mas ele fica com 10 elétrons, ou seja, com uma carga negativa a mais. Nesse caso, nós temos um ânion.
é um átomo que adquiriu carga negativa, um ânion. E nós representamos o flúor como F-. Se quiser, você pode representar também como F1-, porém não é tão comum assim, né? O enxofre. O enxofre, por exemplo, ele tem número atômico 16. Sabe o que significa? Que ele tem 16 prótons e 16 elétrons, o átomo de enxofre. Se eu falo átomo, é porque ele é neutro. Muito bem. Aí o enxofre, que tem a tendência de ganhar 2 elétrons, ele continua com seus prótons, né? Ele tem 16 prótons, continua com seus 16 prótons. Só que ele tinha 16 elétrons e ganhou 2, ficou com 18 elétrons. Ele tem 2 elétrons, 2 cargas negativas a mais, sobrando. Isso significa então que eu tenho um ânion. O ânion enxofre, que na verdade o nome é sulfeto, mas isso não vem ao caso agora. O flúor é fluoreto. O ânion, formado a partir do átomo de enxofre, como ele ganhou 2 elétrons, ele tem 2 elétrons, 2 cargas negativas sobrando, nós colocamos então, representamos este ânion como S2-. Por último, mais um exemplo análogo a todos esses, o nitrogênio. O nitrogênio ele tem número atômico 15. Significa que ele tem 15 prótons e, portanto, 15 elétrons. O nitrogênio ele tem a tendência de ganhar 3 elétrons. Quando ele ganha 3 elétrons, ele continua com o número de prótons. Continua igualzinho, só que ele fica com 18 elétrons. 15 prótons, 15 cargas positivas com 18 cargas negativas. O que acontece? Sobram 3 cargas negativas. Esse excedente de cargas negativas é o que fica no átomo que virou ânion. Portanto, eu tenho um ânion com carga 3-. Nós representamos esse ânion como N3-. É isso. Então, se eu tenho um átomo que perdeu elétrons, perdeu carga negativa, ele é cátion. Se eu tenho um átomo que ganhou elétrons, ele é ânion. Qualquer um dos dois, tanto o cátion como o ânion, são átomos que alteraram as suas quantidades de elétrons. Esses átomos que passaram a ter alguma carga, nós chamamos de íons. Então, nós temos o íon positivo, que nós chamamos de cátion. Por exemplo, o sódio mais, que eu dei o exemplo, o magnésio 2+, e o alumínio 3+, são íons positivos, ou cátions. E nós temos os íons negativos, que são os ânions. Muito cuidado, gente, muito cuidado, porque é muito intuitivo a gente querer mexer na quantidade de prótons, só porque ele é positivo. A gente tem a tendência, quando fala assim, o sódio ele tem 11 prótons, ele tem uma carga 1+. Opa, então ele ganhou mais 12. Não, ele não mexe a quantidade de prótons. O número de prótons no núcleo de um átomo, ele só é alterado se houver uma reação nuclear, tá? Então, no processo de formação de íons, não existe essa modificação do número de prótons. O número de prótons, o número atômico, se mantém constante. O que é alterado é o número de elétrons, seja diminuição do número de elétrons ou seja o ganho do número de elétrons. Qualquer um dos dois casos, eu tenho a formação de um íon, né? Se eu tenho a perda de elétrons, a perda de cargas negativas, eu tenho a formação de um íon positivo, os cátions. Se eu tiver o ganho de elétrons, o ganho de cargas negativas, eu tenho a formação de um íon negativo, os ânions. É isso. Espero que vocês tenham compreendido não é muito difícil, mas é importante prestar bem atenção. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi feito com muito carinho, com muito amor e, sobretudo, com muito respeito. Até a próxima aula.